A importância, esse prédio tem uma fundação muito forte. Tem uma fundação muito forte e foi uma grande discussão com os engenheiros que atuaram nesse prédio aqui. This building have a strong foundation and was a lot of discussions about how this building was going to be constructed. Sim, porque para os mestres de obra que moram no morro, eles acham que era exagerado tanta segurança. Because for the masters that lived here in favela, it was exaggerated. It's a lot of security for the building. Mas para os engenheiros que teriam que assinar a planta, eles não abriam mão de duplicar a segurança desse prédio. Foi eleito no primeiro mandato, né, na 89. He was elected first time at 89. Devido à mudança que teve na presidência da associação e o cargo que ele tinha, que era tesoureiro, because chegar a presidente. Because has a change here in the association that he was the tesoureiro and then he became the president. E a luta começou a partir daí. Pra nunca mais sair daqui de dentro. And the fight. E a gente continuou o trabalho dos presidentes antecessores. He continued the work of the previous presidents. Né, que sempre foi uma preocupação da comunidade, o lixo, a água, a luz, a saúde e a segurança. Santa Marta foi escolhido em 2008, né, finalzinho de 2008, para ser a primeira favela pacificada. Santa Marta was chosen in 2008 to be the first community that was pacified. Com isso, a gente exigiu, né, através de pedido dos moradores, né, a presença de outras secretarias do Estado dentro da comunidade, porque a Secretaria de Segurança a gente já conhecia. A proposta foi levada pelo governador da época. This proposal was taken to the government of the time. Né, e dali começou o projeto, né, intensificou o projeto de urbanização que já tinha começado anteriormente no governo anterior. And this intensifies the project of urbanization that we have here in the favela previously. Ao conhecer diversas secretarias, aumentou a nossa possibilidade de melhorar a comunidade. E cada vez mais levando as reivindicações dos moradores, né, através da mídia escrita para a televisada, o poder público estando presente dentro da comunidade não tinha como negar os serviços, já que a comunidade estava ocupada pelo Estado. A comunidade, nesse momento, deixou de ser uma área de risco. The community at this time stops to be a risk area. Então a gente aproveitou essa oportunidade para cobrar os direitos da população, direitos que foram podados por terra. What did the government do exactly as pacification? Like, what exact policies were put into place? Primeiro ocupou. First they militarizou a favela. First they occupied military the favela. Aí depois veio com outro tipo de policiamento, né? Policiamento de proximidade, chamado por eles. And they come with the military first, occupy, and then they bring another policy, another type of policy that they call the pacifistas, the Pacific policy. Eu acho que, como o Zé Mário está falando das obras, da urbanização, eu acho que esse é o mapa de Santa Marta, de repente ajuda a visualizando também. Como legado o decreto do prefeito, né, Santa Marta. We received like the decree for the mayor. Santa Marta hoje ele é legalmente uma área de especial interesse social. Santa Marta today is a area of special, uma área de especial interesse social. Of special public interest. Uma lei municipal que define um pouco o status das áreas na cidade. Isso define o IPTU, quando é que você tem que pagar, define o tipo de serviço. E as favelas, o que caracteriza uma favela é você não ter a propriedade do terreno. And the characteristics of the community favelas is that you don't have the property of the terrain of the house. Isso serve como justificativa para o poder público não atuar nessas áreas. They use that as to justify that the public service of the government
don't enter in the favela, don't change anything. Então essa figura especial interesse social permite que algumas agências do governo permite uma flexibilização da atuação do poder público nesses territórios. That figure of special interest. A regularização fundiária por muitos anos foi uma bandeira de luta de vários movimentos de favela, né, a questão da regularização fundiária. Mas nos últimos anos, com o aumento de custo de vida, com a questão da especulação imobiliária, algumas lideranças declararam um pouco de medo, né, que a questão da regularização acabasse sendo uma forma de remoção branca ou qualquer coisa do tipo. Esse debate ainda está acontecendo, as iniciativas de regularização porque não. Atualmente Don't defend há uma especulação imobiliária. Principalmente favelas da Zona Sul, ficou muito alto as taxas dos impostos. Chegaram The prices todos. from the property, the taxes become higher. Então a ameaça de você ter uma remoção legal é muito grande. So the threat to have a legal remove from the people that live in favela, it's needed. It's starting to become real. É o que a gente chama de uma remoção branca. It's what we call the white gentrification. It's a gentrification. É porque tem um debate conceitual em torno da gentrificação. Uma parte usa a gentrificação, outros dizem que isso não é uma gentrificação. Por isso que eu que sou do movimento de favela, eu chamo de remoção branca, porque é uma forma de remover, de retirar as pessoas sem elas sentirem que estão sendo forçadas a isso. Because it's a way to you remove the people without they feel that they are being removed. É o mercado pressionando e tirando os pobres das áreas valorizadas do centro da urbana da cidade. It's the market. A gente está falando de Santa Marta, mas quando a gente fala desse processo, estou falando do Rio de Janeiro como um todo. We are talking about Santa Marta, but when we talk about project, the removal, it's about all the Rio, all the Janeiro. As remoções que aconteceram no Santa Marta foram em função do processo de urbanização. The remotions that occur here in Santa Marta happens because of the Processo de urbanização. urbanization process. Agora, tem uma pressão de mercado sobre o Santa The Marta. pressure of marketing has in Santa Marta. A vida aqui na favela, não sei se você concorda, mas ficou muito mais cara a partir de 2008. The life in the favela becomes a lot of expensive after 2008. Way more expensive. A valorização das casas subiu muito. The houses become a lot more valuable. Então, o aluguel aqui é muito alto. So the rent here is expensive. O consumo de energia elétrica, de uma forma geral, a energia elétrica subiu muito, o que pesa aqui dentro da favela. The energy become way expensive than it was before. So that's become heavier to people that live here. Até 2008 não se pagava água. Agora, a partir de 2008, as pessoas pagam água também. Till 2008, we don't buy the water. We don't pay for the water. Now we have to pay for the water too. E como é uma favela de Zona Sul, viver aqui, consumir aqui, mercados é muito caro. And it's O banco a busca é pelo individual. Your question of banks, the search is individual. Don't have banks here in Santa Marta. They have to go to the streets and A justiça no Brasil ela é individual, né? Então a associação ela dá suporte, né, para as pessoas que a procuram, né? Para dar assistência jurídica, tanto no campo trabalhista, defesa do consumidor, do consumidor, trabalhista, né? Várias famílias. For family problems, when you have family problems, they come here and they direct to the right justice. Só não fazemos ajuda criminal. We just don't help if it's a criminal assistance. He's going to talk about the church a little. Eu acho que não dá para entender, ou não podemos falar sobre a organização dos pobres no Rio, nas favelas, no Brasil,
sem entender o papel que a Igreja Católica cumpriu ao longo de muitos anos. Aqui no Santa Marta, essa é uma favela que começa lá no final dos anos 30, né? E muito cedo tem a presença da Igreja Católica aqui na organização local. Mas há uma discordância. Eu estou sempre polemizando. But there's a discordância. Eu não There's a disagreement. Eu tenho um outro olhar sobre que a igreja deu para o morador, permitiu que a gente... Tem um texto rolando que diz que a igreja dos jesuítas aqui deu o território para os moradores morarem. Uma coisa é, quando a Igreja Católica veio para cá, porque apareceram moradores em algum lugar que ela não sabia onde morava. Então esses moradores trouxeram a igreja para cá. That's a debate because when has people that don't have to live and the church don't know where to put them, and they don't they gave the terrain, but for the people that they bring to here. Agora, a Igreja Católica foi muito importante porque ela permitiu, por exemplo, que ainda nos anos 50 trouxesse água para dentro do morro, água potável. But the Catholic Church is very important because to bring water to the favela in 1950. Ela permitiu também, a partir das suas conexões, que a gente, nos anos início dos anos 70, pudesse ampliar a questão do acesso à energia elétrica. E a parte mais progressista da igreja contribuiu para a organização interna. O nosso grupo ECO, por exemplo, a gente tem muito essa conexão com uma igreja mais progressista na sua formação. The ECO includes. Mas hoje, eu estou falando hoje, nos últimos talvez 15 anos, você tem a Igreja Católica diminuindo a sua atuação nessas áreas populares, ao menos no Rio de Janeiro. But today, at least 15 years from now, we have the Catholic Church, becoming less active in these places, in the poor communities. E há um crescimento da presença ativa das igrejas neopentecostais. And has of a new church, the Pentecostal church in the favelas. E isso tem um rebatimento político muito grande. And that has a political discussions that become stronger. Porque há um projeto político do neopentecostalismo no Brasil. Because there exists a political project of the Pentecostal Church in Brazil. O exemplo mais claro é que o prefeito atual do Rio de Janeiro é ligado a uma corrente do neopentecostalismo. The clearest example is that the mayor of Rio, mayor of the city, now it's a bispo of the church, of the Pentecostal Church. Bishop. Isso tem um impacto muito claro sobre as áreas populares, das favelas, todo o território popular do Rio de Janeiro. And this has a clear impact on the favelas in Rio de Janeiro. It's visible. E um claro disso é o desaparecimento dos espaços das religiões de matrizes africanas. And a clear example of that is the disappearance of the places that has shown of other religions, of African religions. A gente achar que isso é que tem algum salvador da pátria. We can't think that there is like a person that will save everything. Eu acho que a gente vive um contexto hoje que é consequência de uma série de erros e desacertos de políticas equivocadas. So the context we live in... pensar a questão da violência hoje não dá para pensar só num lugar, no Brasil. Hoje essa rede, ela está conectada. And you can't think about violence about only in Brazil. You have to understand that this is like the global thing. It's connected. Não dá para discutir sem falar da questão da produção de arma. And you can't talk about it without speaking of the que a gente tem uma produção de arma completamente livre. Vamos dizer, os Estados Unidos combate as drogas na Colômbia, em tudo quanto é lugar, mas estimula a produção de armas. E essas armas chegam nesses lugares. Yeah, so he said United States fights against drug traffic in Colombia and all that, but produces
lots of guns that come here. Então, hoje, mesmo que um presidente com esse poder todo fosse eleito, eu acho, e se ele quisesse verdadeiramente intervir nisso, ele não duraria 3 dias. Yeah, so even if Como a gente aqui está discutindo políticas públicas, inclusive, a gente tem trabalhado muito, né? Porque eu também sou presidente de uma união de favelas. So as we're talking about public policies, he's gonna speak a little bit more about this because he's also a president of a favelas union. So like A gente tem debatido muito porque a violência não está só nas armas, né? A violência está no nosso capital também. A população, ela não fica com a população, vai tudo lá para fora. So yeah, the wealthy, the richness of the population doesn't stay here; it goes outside. Ou seja, o povo continua sendo escravizado com um pouco mais de liberdade. So the people still Are enslaved. slaved, yeah, but with a little bit more freedom. Ele tem um salário que ele pode comer mal, né? Mais ou menos, Has a salary that e tem um pouco de liberdade para andar. Enquanto isso, os ricos e poderosos investindo lá fora, né? E as nossas riquezas saindo daqui pelas multinacionais. Yeah, so he said. Draw an image of somebody being frustrated, trying to say, listen to me, but nobody's listening. Eles uma imagem de alguém que quer falar, mas fala muito, mas nunca é ouvido, e como isso é frustrante, então ele desenha um personagem falando sobre várias coisas, sobre vários motivos, só que ninguém perto e a cabeça dele é muito grande, como se estivesse explodindo de tanta coisa que ele tem para falar, só que não consegue expressar isso, é frustrante, está sozinho. So, for example, the infrastructure within the favela, again, someone like talking and someone like earmuffs, not listening. The community itself, the impact of tourism. So. Essa é ela no desenho e todas as ideias que ela pensou através dessa conversa, tudo que passou pela cabeça dela. A parte da infraestrutura, ela deu como exemplo, a parte da favela, a favela, também de uma pessoa falando sem ser ouvida, falando dos balões, e o desenho dela, resumidamente, é isso, são as ideias que ela teve, as ideias que ela está tendo na cabeça dela nesse momento. You just have to figure out how the pieces fit together, but if you look closer, like none of the pieces are built in a way that they're gonna come together. So that was where I was thinking from the conversation of like these different political units not interacting with each other. So it's not about the puzzle is there and we're gonna build this, like no, the pieces are not coming together. Ele falou que ele imaginou vários bairros que são olhados de forma separadas e que deveriam se encaixar, mas quando você olha mais atentamente, eles não se encaixam de alguma forma. Então, qual seria a ideia para conseguir encaixar esses espaços no mesmo local, como se fosse um quebra-cabeça? Which means that the beauty can be used to basically. Ela fez uma montanha com nuvens cinzentas em cima e ela quer mostrar tanto a beleza quanto a complexidade no desenho dela. A beleza de ser uma infraestrutura maravilhosa, com uma vista magnífica, só com problemas dentro que não são vistos. Então, na mesma montanha você tem as casas ruins, a infraestrutura ruim, você tem uma bela visão, mas você não consegue compreender como algo tão belo está com tantos problemas, você consegue ver os problemas dentro da favela. E as nuvens negras representam isso. Estou me sentindo agora, estou me sentindo feliz, botei um sorrisão na cara. E aí eu coloquei umas nuvenzinhas que seriam meus pensamentos, que estariam sendo compartilhados com vocês, junto com vocês. Aí a gente está formando algumas ideias, e essas ideias, quando eu começo a falar dessas ideias junto com vocês, e aí a gente forma um elo, querendo fazer alguma coisa junto. Então que a gente, de alguma forma, vai estar conectado. Então são vários elos que a gente está se formando aqui, porque eu estou feliz construindo o meu pensamento junto com os seus, e está formando ideias e está formando elos para o que a gente vai fazer daqui para frente. Eu fiz o contrário dela, eu fiz esse ponto central aqui, seria o Santa Marta, esse círculo aqui são as pessoas do círculo interno discutindo as ideias, as pessoas de fora vindo discutir a mesma ideia aqui, e a gente produzindo algum eco aqui, que a gente está fazendo. Grupo Eco. Brazilian out of the favela, and how here we
discuss all the themes and we produce another meaning for all the themes and subjects we're talking about. Before the workshop and then... Ele fez o mundo e como ele vê o mundo e como é o mundo real, como o Brasil se apresenta para fora do mundo. E depois como as ideias dele mudaram após o encontro. Foi isso que eu fiz né? Esse boneco aqui, aquele pretinho, com a camisa do Eco. Aqui o mundo são vocês, porque são as pessoas que vêm de fora da nossa realidade, fora do Brasil. Depois eu vou falar inglês. E aqui eu vou ter que eu estou dividido entre a favela e o asfalto, porque agora eu moro lá no asfalto, mas já morei aqui na favela há muito tempo. E eu fico tentando sempre procurar qual é a conexão que eu vou fazer para juntar esses dois mundos. Porque é uma coisa que para mim é praticamente impossível, mas tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer, tem que existir esse link. E vendo as ideias de vocês de fora, de outros lugares do mundo, eu quero tentar entender para conseguir aplicar aqui. A diferença do que a gente está fazendo aqui para o que a gente faz cotidianamente, tirar foto de toda parte, é que a gente vai parar para pensar que fotografia a gente quer fazer, por que a gente quer fazer e para quem a gente vai fazer. E aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês. Que tipo de imagens vocês produzem no dia a dia de vocês? Vocês vão fotografar hoje e a ideia é que vocês apresentem hoje essas fotografias. You will photograph today, and the idea is that you show us today the photos to give a little presentations. E depois vocês vão selecionar algumas que a gente vai imprimir e expor no domingo. And then you show a few photos that you bring to us that we'll print and show at Sunday, course. Então é muito importante ao fotografar que vocês não esqueçam de pensar o que vocês vão fotografar. It's important that when you photograph, you remember that what you're going to photograph. Por que vocês vão fotografar? Why you're photographing this? E para quem vocês estão fazendo essa fotografia? You're making this photograph. E aí vocês vão fazer 6 fotos. And you make 6 photos. 3 fotos são fotos diagnóstico. 3 photos are diagnostic photos. É o olhar de vocês para o tema de urbanização que vocês escolheram. It's your look about your theme of urbanizations that you guys have. E as outras 3 fotos são fotos de possibilidades, oportunidades. And the other 3 photos are photos of opportunity. Mas essas fotos vocês só vão poder fazer depois de conversar com algum morador. But these other 3 photos you just gonna make them after talking with one people that live here in Favela. Na parte da manhã, vocês ouviram muitos desafios que Santa Marta tem. So in the morning you heard about a lot of problems that Santa Marta has. E com certeza os moradores têm sugestões, pensam coisas sobre esses desafios que eles têm aqui. E aqui é a mina. A gente viu lá em cima uma mina pequena de água, fontes de água. De futebol. E refizeram o campinho, o tortinho, que chama o tortinho. Então essa obra aqui é recente, assim, pelos moradores, junto com a organização. Aí o Eco também participou, a Love Futebol, a Unilever, a Insolar. A Prefeitura do Rio não participou muito não, mas ela botou a plaquinha ali, tá? E a gente